O Senhor esteja convosco. Está desde nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeis tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podem se sentar, por favor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, durante 9 dias celebramos a novena de nosso querido padroeiro São Benedito e espero que tenhamos alcançado algum crescimento espiritual. A missa solene é sempre a missa da noite, mas se a comunidade está em festa, todas as missas são festa. Todas elas é para o nosso crescimento espiritual. Hoje, Sagrada Liturgia nos apresenta textos muito bonitos. O primeiro texto da Sagrada Escritura fala de Salomão. Quem foi Salomão? Foi um grande rei. Foi filho de um outro rei. Salomão era filho do rei Davi. E Salomão, no início de seu reinado, ele se apresenta diante de Deus em oração. Se coloca em oração e fala sobre aquilo que ele deseja. Salomão, em oração, não pediu nenhuma riqueza para Deus. Salomão não pediu nenhuma grandeza. Salomão não pediu que Deus destruísse todos os outros inimigos do reino de Israel. Salomão, diante de Deus, pediu um coração sábio. Então Deus apareceu para ele no sonho e disse: Salomão, eu vou realizar qualquer desejo seu. Então, como você não pediu essas coisas, te dou um coração sábio, como ninguém antes e nem ninguém depois de você terá. Tanto que Salomão se torna para nós essa grande lenda, esse sinal de sabedoria. O povo vinha de longe para escutar Salomão falando, para escutar a sabedoria dele. Um coração sábio, meus irmãos. O que é o coração? Na Sagrada Escritura, coração é muito mais do que um órgão do corpo humano. O coração está ali como sinônimo de interioridade, com aquilo que é a essência do ser humano. A essência dele é o que está de mais profundo, mais escondido. Salomão, então, pede esse coração escondido, essa interioridade, que ela seja sábia. Nós poderíamos chamar de interioridade hoje, talvez nós pudéssemos dizer consciência. Salomão pede uma consciência sábia diante de Deus. Pede para ele e pede para o povo. Que o povo seja também sábio
em fazer da vontade de Deus a sua própria vontade, porque se nós nos deixarmos levar pelas nossas próprias vontades, o que a gente faz, meus irmãos? A gente esgoela o outro, não é? A gente esgoela o outro. A gente vai parar na cadeia. Se eu fizer só a minha vontade, é por isso que a Escritura diz: não faça a sua, faça a de Deus. E faça da de Deus a sua. Nossa essência é fazer da vontade de Deus a minha vontade. Só que para isso, eu preciso aprender. E as parábolas de Jesus, que ele já está contando nas outras semanas, e hoje também termina de contar as parábolas de Jesus, os exemplos do dia a dia, não são outra coisa senão mostrar para o povo que esses são os critérios, ou esse é o critério, fazer a vontade de Deus a minha vontade. Jesus fala: o reino dos céus é semelhante a. O reino dos céus se compara a. Quando Jesus fala do reino dos céus, ele não está falando do céu como um lugar lá acima de nós, longe. Não. Aqui também o céu, ele também fala no sentido interior. O céu acontece fora de nós e o céu acontece em nós. Esse reino de Deus, ele se expande e acontece independente de mim ou de você. Pensa, será que Deus precisa de mim para fazer o reino de Deus acontecer? Não. Se nós não estivéssemos aqui, o reino de Deus aconteceria também. Se essa igreja não estivesse aqui, o reino de Deus aconteceria também. Só que Deus quer contar com a gente, quer contar com cada um, Ele quer, não precisa, mas Ele quer. Lá quando a mamãe, né, tem alguma criança, alguma coisa, a mamãe está lá fazendo a comida, fazendo o almoço, a criança quer vir ali ajudar de algum jeito, ela precisa da ajuda, mas ela quer deixar a criança participar, quer deixar ela participar. Penso que alguma coisa assim com a gente também. Deus nos usa como instrumentos. E às vezes, nos usando, como na semana passada, Jesus falava do semeador que saiu a semear o seu trigo e o inimigo de noite, enquanto ele dormia, foi lá e semeou joio. O que é que Jesus disse? É preciso deixar crescer o joio junto com o trigo, para depois conseguir separar uma coisa da outra. No Evangelho de hoje, Jesus fala: o pescador, quando joga a rede, ele pega peixes bons e peixes ruins. Ele precisa pegar todos. Depois ele separa. Santo Agostinho, meus irmãos, Santo Agostinho diz sobre esse Evangelho: quantos de nós não fomos joio primeiro para depois nos tornarmos trigos bons? É preciso ter paciência para esperar o joio crescer. É preciso ter paciência para esperar as transformações irem acontecendo. Você já imaginou? Se Deus nos punisse pelas nossas maldades? Já pensou se Deus nos punisse pelas coisas erradas que a gente já fez e a gente não tivesse tempo para mudar e se converter? E hoje, estar aqui, por exemplo, atento à palavra de Deus e entendendo: essa mensagem é para mim. Essa mensagem Cristo disse porque sabia que eu ia escutar. Então, meus queridos irmãos, às vezes é preciso tolerar algumas coisas ruins também, para depois elas se transformarem em coisas boas. Cultivar a graça de Deus que nós recebemos no batismo e não deixar com que o joio tenha muitas raízes. O peixe fique grande demais, do tamanho de uma baleia, e não dê para pegar na rede mais. Hoje, nesse Evangelho, nós queremos pedir a nosso Senhor: Senhor, assim como Salomão um dia esteve na tua presença, pediu um coração sábio, também eu quero pedir hoje sabedoria para distinguir o bem do mal, o certo do errado.
sabedoria, para que quando eu fizer a distinção de uma coisa e da outra, eu escolha o que é certo e bom. Porque eu posso, meus irmãos, eu posso muito bem saber o que é certo e o que é errado e escolher o caminho errado. Posso. Mas na oração, pedindo a graça e a sabedoria, e eu escolha o caminho do bem. Esse é o caminho de Deus. E não existe felicidade fora dos caminhos de Deus, não verdadeira. Estar em Deus às vezes causa sofrimentos, mas felicidade verdadeira. É essa que buscamos. Que a nossa semana seja muito abençoada. Que a semana das crianças que estão aqui, né? Muitas que vêm na missa da noite também. Essa semana volta às aulas. Então, é tempo de nós nos sintonizarmos de novo com as coisas que temos que fazer. Os pais irresponsáveis, o horário muda, porque tem que levar na escola, tem que trazer, e nós vamos seguindo com a nossa vida. Metade do ano já passou, meus irmãos. Faltam 24 semanas para o fim do ano. Então, vamos nos apressar em ser de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um minutinho para a gente interiorizar. Feche os olhinhos um pouquinho. Concentre-se. Sabedoria de Salomão na primeira leitura. Na segunda, o apóstolo Paulo falou: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E no Evangelho, as parábolas. O pescador tira peixe ruim e peixe bom. Leva uma mensagem para sua casa. Distinguir o bem do mal, o certo do errado. Escolher o bem e o certo. Fazer da vontade de Deus a minha vontade. E aprender que vontade é essa. Envia Jesus, tua bênção e tua graça sobre nós aqui reunidos em teu nome. E todos quantos durante essa semana se aproximarem de nós, sintam tua presença. Peço sabedoria, peço paciência e misericórdia. Eu quero a misericórdia de Deus e dos outros, mas eu quero oferecer também misericórdia aos outros. Eu entenda tudo isso, Jesus, e que eu medite sobre isso todos os dias. Fazer a vontade de Deus é a minha essência. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção todos os dias desta vida. Amém.